As autoridades escolares não comentam o caso da professora que falou de sexo numa sala de aula de forma imprópria. Mas o Conselho Executivo e os pais vão reunir ainda hoje para analisar o episódio, revelado pela SIC e que levou à suspensão da professora. O caso aconteceu numa escola do ensino básico em Espinho e foi gravado por uma aluna para provar à mãe o que se passava nas aulas de História. A professora tinha acabado de saber que duas mães foram pedir audiência à direção da escola. Iam apresentar queixa pelas conversas sobre sexualidade que a professora de História mantinha com a turma. Esta gravação foi feita na aula imediatamente a seguir. Já agora podem contar quando é que perderam a virgindade também, que é para os pais depois ficarem a saber tudo. Mas eu nunca perdi? Não, filha. Não. Isso é uma conversa que nós depois vamos ter as duas, se quiseres eu gosto das provas. Ai, quer? Tem que falar com os alunos. Não, filha. Sabe porquê? Sabe quando é que a minha mãe rebentou o hito de Lima? Quando eu nasci. São alunos com 12 e 13 anos, confrontados com atos de intimidade cometidos na comunidade escolar. Eu não fazia figuras, linguagens e coisas do género. Como algumas de vocês fazem, ou vocês pensam que eu estou? E os meninos não vão dizer que é mentira. É verdade, não é? Pois é. Olha, o primeiro beijo que eu dei assim, estava no 12º ano. A professora de História continua a falar de forma grosseira sobre a sexualidade na adolescência. Os rapazes sonham com os experiências sexuais. E desde cedo. Mesmo que seja, já vos expliquei que de vez em quando vocês se levantam com as peitas molhadas, com as calças molhadas, já aconteceu a toda a gente. E não estou a dizer nada de errado, porque se os meus pais ainda não vos disseram, é porque não me estavam a educar. Os alunos contaram aos pais que eram habituais estas conversas da professora de História. Depois disto, a professora ameaçou com processos disciplinares os alunos que apresentassem queixa. São ameaças que também surgem na gravação feita pela aluna. Além de ameaçar com processos disciplinares, a professora também fez perceber à turma que as represálias por qualquer queixa também podiam passar pelas avaliações. É quem faz os testes sou eu. Quem corrige os testes? Olha bem para a minha cara. Quem corrige os testes sou eu. Perante a turma, a professora critica a mãe de uma aluna que a enfrentou. Já vos expliquei o que aconteceu e os povos pais que cá estiveram foram os primeiros a dizer que a mãe daquela senhora é uma mal educada sem nível nenhum. E digo isto à frente da senhora se for preciso. Escolaridade tem a sua mãe? Pois, mas eu tenho mestrado a sua mãe para ter tantos estudos como eu, que eu estava há 10 anos. Por isso, quando se dirigir a mim, senhoras como aquela, a mãe daquela menina, tratam por senhora doutora. Porque a mãe dela andou 12 anos na escola. Eu andei 12 anos na escola, 4 na faculdade, 2 nos estágios, 2 numa pós-graduação e 1 numa especialização. Ao pé de mim, olha, sabe o que eu costumo dizer? 1,70 m lá embaixo. Durante a gravação, a professora admite ter tomado um calmante, mas acrescenta que mesmo assim pode colocar um processo disciplinar a todos os alunos. Há muito que os alunos se queixavam sobre o que se passava nestas aulas de História, mas a direção da escola de Espinho nunca deu conhecimento às autoridades escolares e ainda tentou reconciliar a professora e os alunos. Na semana passada, e já com a gravação na mão, as mães confrontaram a professora na presença da presidente do Conselho Executivo. De início, a docente negou, mas após ouvir a conversa gravada, mostrou-se arrependida e disposta para pedir desculpa às alunas ofendidas. Pedimos, inclusivamente, para se reunir com as meninas, para lhes pedir desculpa. Teve, quer dizer, uma atitude em que nós dissemos, pronto, gente, desculpa, vamos falar com os nossos maridos, mas por nós está desculpada, dependendo do que ela fosse dizer. Só que a professora teve um comportamento oposto. E ela, a primeira coisa que ela vira-se para a minha filha e diz é que eu não estou aqui para vos pedir desculpas, vocês é que têm que me pedir desculpas a mim. As meninas pediram-lhe desculpas. Ela a seguir diz que se isto for para a frente, que mete um processo contra os pais. A professora voltou a dizer que ela não era virgem, com quem perdeu a virgindade, dizendo que se elas fossem à polícia ou se a gente andasse o processo para a frente, que ela ia pedir uma indenização para comprar um jipe novo, que está a precisar de um jipe novo.
O encontro entre as alunas e a professora ocorreu fora da escola e foi autorizado pela Presidente do Conselho Executivo. A direção da escola teve conhecimento dos factos há 2 semanas. Ao contrário do que ditam os procedimentos, não deu conhecimento imediato à DREN nem abriu nenhum auto de averiguações. O comportamento da professora era comentado pelos alunos já há alguns anos. Tenho agora em direto de Coimbra o psicólogo Eduardo Sá para nos ajudar a enquadrar